A Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina Sempre no Coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzido por Mohamed Abd El-Kamel, apresentada por Dilton Marques. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais. De aqui do Cairo, o coração do mundo árabe ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos da ocupação, matança e todas as formas de justiça injusta não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro e levamos a voz para o palestino, para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio, e para dizer que estamos juntos, unidos para a Palestina e seu povo. Hoje temos a maior honra de apresentar essa ilustre entrevista, ativista e militante Adalto Belo, falando para a Palestina. Seja bem-vindo, a palavra está consigo agora. Olá, é uma honra também falar com a Rádio Cairo. E é uma pena que seja num momento tão difícil para o mundo e para a causa palestina. O que é que eu posso dizer sobre mim? Meu nome é Adalto Melo, eu nasci na cidade mais populosa da Amazônia, na maior cidade da Amazônia, que é Belém, no estado do Pará, fica no norte do Brasil. Então a gente tem uma boa ideia do tamanho da população da faixa de Gaza, porque a cidade onde eu nasci tem mais ou menos a mesma população. A minha formação foi em História e Antropologia, e eu sou um militante do PT desde a fundação do partido. Eu já militava também antes em outras causas populares, movimento de moradia, de transporte urbano, movimento estudantil. E nos últimos 22 anos eu milito muito firmemente, praticamente todo o meu dia na internet. Nós entendemos, nós e um grupo que fundou uma lista muito grande na internet, de que o problema de comunicação seria crucial para os governos do PT, para o primeiro governo Lula, para o segundo governo Lula, e depois o terceiro governo do PT, que foi a Dilma, Dilma 1, e até o golpe da Dilma em 2016. Então nós praticamente cobrimos o dia a dia dos governos do PT, com todos os embates, com todas as batalhas que aconteceram. Também nós cobrimos a situação que foi muito caótica para o partido em 2005, com o Mensalão, que foi uma primeira tentativa de golpear os governos do PT e prender o Lula, o que eles acabaram conseguindo mais tarde. Então a nossa militância hoje ela é muito forte, muito centrada na internet. É uma coisa importante da gente falar nesse momento, porque é praticamente a internet que está permitindo essa mobilização geral no mundo, né? Apesar do capitalismo controlar as plataformas digitais, a quantidade de pessoas, de cidadãos do mundo que postaram o seu ponto de vista, que postaram a sua vivência sobre o que está acontecendo na Palestina foi tão grande que eles não conseguiram conter, não conseguiram censurar. E isso é muito importante da gente entender hoje. A internet hoje é uma ferramenta de ação política muito importante para toda a militância de esquerda. Então a minha vivência hoje, em termos de militância e de ativismo político, é basicamente centrada na internet. Sobre a situação de como a questão palestina chega à opinião pública brasileira, é uma questão muito problemática aqui para nós. O Brasil é um país muito grande, nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, as diferenças regionais das pessoas, de como as pessoas vivem no Brasil, também é muito grande. A Amazônia é uma coisa, o sul do Brasil é outra completamente diferente.
o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste, cada uma dessas regiões tem realidades socioeconômicas e políticas muito diferentes uma das outras. Então, a forma como uma questão que está longe da gente aqui, como a questão da Palestina, chega à população, ela é basicamente dada pela grande mídia. Só os grandes canais de televisão, só os grandes jornais, as grandes revistas do Brasil que chegam no Brasil todo. Chegam no Brasil todo, digamos assim, instantaneamente, na mesma hora. Então a versão preponderante na sociedade, para as pessoas, é a versão que a mídia, a grande mídia, veicula. Agora, com a internet, com as plataformas digitais, nós conseguimos furar um pouco esse predomínio, essa hegemonia do discurso da grande mídia. Mesmo assim, a grande maioria da população, que também não tem uma internet muito boa ainda, a internet do Brasil não é universal ainda, também fica refém desse discurso da grande mídia. Então, o grande problema nosso é esse. É que as pessoas tenham um conhecimento real do que está acontecendo, do que é a causa palestina, da história da causa palestina. E isso também acontece nos próprios partidos políticos. O PT, por exemplo, é o maior partido do Brasil. É o partido mais organizado no país todo, que tem mais capilaridade no país todo. Mesmo assim, o PT é atravessado por essas diferenças, por essas questões regionais de cultura, de crenças, de situação socioeconômica. O partido é atravessado por tudo isso. É isso que dificulta que o PT tenha uma posição mais coesa, mais uniforme sobre uma questão que está longe, como é a questão da Palestina. De qualquer forma, eu faço parte de uma corrente política no PT que acha que é nossa obrigação chamar a atenção para todo o partido para essa questão da causa palestina, porque a questão da causa palestina hoje é uma questão do mundo todo. O nazi-capitalismo, o capitalismo nazista, que é capitaneado hoje pelos Estados Unidos e por Israel, está tentando arrombar uma porta lá na Palestina, que se eles conseguirem arrombar, é para fazer a barbárie entrar para o mundo todo. Então essa é uma questão central hoje para o mundo. A questão de civilização versus barbárie. Se a gente perder essa guerra, isso significa o quê? Que eles vão poder fazer o que eles quiserem no mundo. Então, quem está botando o pé na porta hoje para não deixar que arrombem essa porta são os palestinos, é o povo palestino. E é impressionante que esse povo que está sob opressão durante tanto tempo, que está sob colonização durante tanto tempo, que não tem armas para se defender, esteja fazendo essa resistência. Então, eu sou a favor, o grupo que eu represento, e são várias pessoas que eu conheço que têm essa mesma posição no Brasil, nós somos de fazer a defesa intransigente e sem nenhuma condição da resistência palestina. O povo palestino tem total legitimidade de se defender com as armas que tem e com os recursos que tem a seu dispor. Então, para nós, essa é uma questão fundamental. A resistência palestina ela é totalmente legítima e você não pode botar nenhum porém sobre isso. Qualquer povo colonizado do mundo tem o direito de se defender com os recursos e com as armas que tem. E é o que o povo palestino está fazendo, e nós fazendo o apoio total da causa palestina. Agora, eu quero que isso fique bem claro aqui no que eu estou falando. Isso não é a posição do PT, do partido ao qual eu sou filiado e que eu sigo a orientação do presidente Lula. Isso não é a posição do partido, nem é a posição do governo brasileiro. E uma das razões de eu estar dando essa entrevista aqui é justamente isso. É mostrar que existem setores dentro da esquerda brasileira que dão um apoio total à causa palestina. Que não tem nenhum tipo de vacilo ou de situação pendular nessa questão.
Nós somos de forma intransigente a favor da causa palestina e damos apoio total à causa palestina. Então, a sociedade brasileira, ela é muito complexa, ela é muito problemática por conta de todas essas questões que eu falei aqui, desse predomínio, dessa hegemonia do discurso da mídia dominante. E a mídia dominante aqui é a mídia que defende os interesses dos Estados Unidos e de Israel, mas também existe resistência dentro do Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Sobre a questão da posição do Brasil na ONU, o Brasil não é mais o presidente da liderança rotativa do Conselho de Segurança da ONU, né? Quem está fazendo esse papel agora é a China. E no mês que vem vai ser o Equador. Mas eu acho que nesse momento, nessa situação que o Brasil está hoje, é até melhor do governo brasileiro ter uma posição mais contundente a favor da Palestina do que antes. Porque quando ele estava na presidência, sempre tem aquelas peculiaridades próprias da ONU e da diplomacia, de que na presidência o país tem que ter uma certa equidistância, manter uma certa neutralidade, o que eu acho uma besteira, mas é o que acontece na ONU. E hoje, como o Brasil não é mais o presidente da liderança do Conselho de Segurança da ONU, da liderança rotativa, o Brasil está muito mais livre, então, até para ter uma posição mais contundente a favor da causa palestina e de condenação do governo racista de Israel. De uma condenação mais enfática do genocídio do que está acontecendo na faixa de Gaza, do massacre que está acontecendo na faixa de Gaza, e denunciar com todas as letras a falta de similaridade que existe entre os dois lados. Uma coisa é o Estado de Israel, apoiado pela potência americana, de um lado, armado com o que existe de armas mais modernas hoje no mundo, e o do outro lado é um povo que não tem nada para se defender. Então, muitas vezes até existem discussões aqui dentro da internet, as pessoas falam assim, mas os palestinos têm armas. Mas as armas que os palestinos têm não são armas para você fazer uma defesa em larga escala. Eu sempre pergunto para eles, vocês veem que os aviões de Israel bombardeiam a faixa de Gaza dia e noite e não existe fogo antiaéreo. Eles não encontram nenhuma barreira para fazer o bombardeio a hora que eles querem, do jeito que eles querem, no dia que eles querem. Então fica óbvia demais a diferença de situação de embate, né? De embate militar entre as duas partes. De um lado está Israel, um Estado hegemônico que eles têm dentro do território deles, e que combate até o próprio povo dele. Existem centenas, talvez milhares de israelenses que estão presos justamente porque discordam do governo de lá. E outra coisa, do outro lado, é o povo da Palestina, que não tem território, que não tem armas e que não tem nem a condição de ir e vir garantida. Para comer, depende das fronteiras que são fechadas. Para beber água, depende das fronteiras que estão fechadas. Para receber medicamentos, precisa das fronteiras que estão fechadas. Quer dizer, então é uma situação completamente desigual. E isso tem que ser denunciado dia e noite, todo dia na ONU, pelo governo brasileiro. Essa é a minha posição. Isso é o que eu penso. Por fim, encerrando essa minha participação aqui na Rádio Cairo, que mais uma vez eu agradeço, a mensagem que eu tenho para dar para o povo palestino é uma mensagem de resistência. Continuem resistindo. Continuem resistindo, resistindo, resistindo sempre, que é o que vocês estão fazendo há 76 anos. E nós aqui, mesmo estando longe, nós vamos apoiar vocês do jeito que a gente puder. Contem sempre com o nosso apoio, sempre com a nossa determinação e sempre com a nossa certeza total de que a causa de vocês é uma causa justa e legítima. E que qualquer povo que está sob opressão, que está sob colonização, que está sob dominação, tem o direito legítimo de se defender com as armas que tem, com os recursos que tiver.
E também tem uma outra coisa, que as lideranças, especialmente do sul global, acordem para a questão e passem a entender a causa palestina como uma causa de todo mundo. Porque se eles destroem a Palestina, se eles destroem o povo palestino, qual vai ser o próximo povo? Qual será o próximo país que eles vão destruir? Sabe? Então é uma questão de civilização e barbárie. E a gente não pode deixar que a barbárie prevaleça no mundo. O trabalho na internet é um trabalho importante, não deixem isso de lado, continuem registrando e mandando tudo que vocês puderem. Distribuam pelo máximo possível de pessoas que vocês puderem, porque é isso que está fazendo mudar a opinião pública. Apesar de toda a propaganda do governo de Israel, de toda a propaganda do governo americano, de todo o controle que eles têm sobre a grande mídia, e já a bolha que Israel criou de propaganda, a gente está conseguindo furar. Já conseguiu furar. E as manifestações com milhões de pessoas pelo mundo é a prova disso. A resistência está acontecendo em todos os lugares, dentro das universidades, dentro dos metrôs, nas ruas, na internet, dentro dos escritórios, dentro das organizações multilaterais, dentro da própria ONU. Então é um momento que a gente tem que se ajudar, conseguir se integrar de todas as formas que for possível. E a internet hoje é o melhor meio para fazer isso. Eu desejo para vocês todo o amor do mundo, todo o carinho do mundo e que vocês saibam que a dor de vocês é a nossa dor. Que o nosso coração está apertado do mesmo jeito que o coração de vocês está. Fiquem na paz, lutem, lutem, lutem. E obrigado pela oportunidade aqui da Rádio Cairo. Um abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado, sua participação. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e nova figura entrevista. Saudações cordiais daqui do Cairo.